fazer desinformação aqui. E aí? O que a Procuradoria vai fazer com relação a esse ministro que mentiu na cara dura aqui, acusando uma parlamentar de ter feito uma publicação que nunca fez? E os bebês monstros que o presidente da República está dizendo que vão nascer do ventre de mulheres estupradas? Colegas, o diabo, ele não é perigoso porque ele é sujo apenas, mas porque ele é velho. E todos nós aqui temos tempo de vida suficiente para sabermos o que acontece quando se busca um chamado Ministério da Verdade, alguém que irá ser responsável por dizer o que é mentira, o que é verdade, o que é desinformação. E por isso o próprio nome dessa Procuradoria, Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, nos remete ao termo democracia usado, por exemplo, em países totalitários, República Democrática da Alemanha, onde não havia tudo menos democracia. Quando o muro foi derrubado, para que lado correram os alemães? Para qual das duas Alemanhas? Para aquela que tinha no nome democracia, República Democrática, ou para outra? Onde havia democracia, de fato. Então nós temos vários países que se intitulam repúblicas democráticas, e lá o que menos existe é democracia. Da mesma forma, numa procuradoria, em cujas atribuições a gente lê aqui, representar a União judicial e extrajudicialmente nas demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Aqui está o perigo. Desinformação sobre políticas públicas? Uma crítica a políticas públicas, tal qual feita agora no Rio Grande do Sul, pela população que estava lá procurando salvar vidas e era acusada de fazer desinformação quando dizia exatamente a verdade. Será que essas pessoas não serão perseguidas, como algumas já estão sendo? Então não basta dizer também que vai se respeitar a imunidade parlamentar, porque nós não temos que cuidar apenas e tão somente, e quando eu falo de apenas tão somente, não estou falando de algo pouco, não, estou falando de algo muito importante, um pilar da democracia, que é a imunidade parlamentar, sem a qual esse parlamento não serve para muita coisa, não. Mas vários colegas falaram aqui, não, vai haver aí uma orientação jurídica. Eu acho importante que haja, de fato, uma orientação jurídica, para deixar muito claro que a imunidade parlamentar será respeitada, mas isso não basta. Existe um outro pilar da democracia na Constituição, que é a liberdade de expressão e a proibição de censura, que dirá de perseguição de adversário político. Então, quando você tem uma procuradoria, aí me desculpe, meu caro colega e amigo, deputado Lafayette, quando diz, não, mas a Procuradoria ela somente entra com as ações, ela só age de forma... se ela é provocada, claro, eu sei disso, eu fui advogada pública durante 24 anos, sou advogada, sei. Mas os juízes também só deveriam agir mediante provocação, e não é isso que a gente vê acontecer hoje em várias instâncias, ou em algumas instâncias desse país. E também, ainda que a Procuradoria apenas haja mediante provocação, essa provocação está sendo legitimada por esse decreto, sendo que a atuação em si de querer coibir críticas a políticas públicas, ela é francamente inconstitucional. Pois toda atividade pública, ela tem que ser fiscalizada. Fiscalizada pela população, fiscalizada por esse parlamento, que temos essa atribuição específica. E aí, alguma coisa que se chama de desinformação sobre política pública pode gerar, sim, como já vem gerando, muita perseguição a parlamentares, a pessoas do povo e a jornalistas. Isso é inadmissível. Então não é um nome bonitinho que se coloca que vai dizer que é legítima essa procuradoria ou a atuação baseada nesse decreto. Ah, mas é só mediante provocação. Mas essa atuação está sendo legitimada aqui, ou pelo menos tem uma aparência de legitimação. Nós temos que coibir desde o nome. Quando você reputa, você dá um nome, é um nome fantasia isso daqui, de defesa da democracia. Só pode ser nome fantasia. E nós não podemos colaborar com isso, não podemos nos calar diante disso. Daí a necessidade de se sustar esse decreto. Decreto fantasia de democracia. Não passa disso. Agora eu quero reafirmar aqui o meu apoio, que sempre dei à advocacia pública. Afinal de contas, venho da advocacia pública, fui procuradora do Distrito Federal, e todos os advogados públicos desse país sabem do meu compromisso em apoiar a advocacia pública. Mas isso aqui é você instrumentalizar a advocacia pública para que ela não faça o seu mistério constitucional.
Aqui ela não está fazendo o seu papel de ser uma advocacia de Estado, que é o que faz com que ela seja tão importante e esteja no patamar de órgão essencial à justiça. Ela precisa ser uma advocacia de Estado e não uma advocacia que se curve ao governante, ao governo de plantão, ainda mais quando temos um governo totalitário, como temos atualmente um governo totalitário que persegue, que tem sede de vingança, que expressa vingança pelos olhos. E é essa atitude que a gente vê nos governantes e no ministro mesmo que veio aqui nessa CCJ com um dossiê dos parlamentares. Ao invés de vir com relatório para responder as perguntas que lhe eram feitas, ele ficava com um dossiêzinho querendo acusar parlamentares e ia fazendo desinformação. Me acusou de ter feito uma publicação de que ele seria dono da Boate Kiss. Eu nunca fiz uma publicação como essa. Nunca fiz. O problema dele era com outra pessoa do Revoltados Online, na pessoa física dele lá. E veio me acusar, então veio o ministro fazer desinformação aqui. E aí? O que a Procuradoria vai fazer com relação a esse ministro que mentiu na cara dura aqui, acusando uma parlamentar de ter feito uma publicação que nunca fez? Então, e o monstro? E os bebês monstros que o presidente da República está dizendo que vão nascer do ventre de mulheres estupradas?